Minds em livros, desejo que esteja tudo em paz com vocês. As Viagens de Gulliver. Puxa, olha que maravilha! Só de pensar nesse título, eu já me transporto aos meus tempos de infância, quando me caiu nas mãos pela primeira vez o livrinho desse personagem que é maravilhoso. Sem contar também os desenhos animados que teve da Warner Bros. Ou então da própria Disney, que esse fantástico Gulliver ia visitar umas ilhas maravilhosas, exóticas, incríveis. E esse, como eu já falei, é um título com som, sabor, aroma, cheiro de infância. Cheio de lembranças absolutamente nostálgicas. Das infâncias de todos nós que brincávamos nos parquinhos, nos jardins e nas ruas. E hoje em dia, onde as crianças brincam? Sentadas nas salas de seus apartamentos ou de suas casas com smartphones nas mãos. Que infância é essa, meus amigos? Que infância é essa? Mas vamos voltar aqui. Esse é um clássico tapete mágico da literatura. Vocês sabem de qual país? Da Irlanda, da literatura irlandesa, que desde 1726, isso mesmo, 1726, lá no início do século XVIII, encanta a todos nós. E vem disfarçado por uma capa de romance e de aventuras, pelo alfaiate das letras, o irlandês Jonathan Swift, porque em seus retalhos textos, existem críticas sociais severas, sátiras sociais e políticas que tecem um emaranhado de críticas à sociedade europeia que vivenciava grandes transformações políticas, sociais e intelectuais lá no velho continente e, como eu falei com vocês, no início do século XVIII. Todo esse enredo influenciou profundamente as obras de mestres do quilate do próprio Jonathan Swift. Com o passar dos séculos, as Viagens de Gulliver continuaram a ser lidas e estudadas, interpretadas sob diferentes óticas para criticar a sociedade por suas ambições desmedidas, por poder, corrupção e falta de moralidade humana. Então, o nosso dedinho de prosa é sobre um dos mais importantes escultores das letras, nascido na Irlanda, Jonathan Swift, e seu maravilhoso As Viagens de Gulliver, considerado importantíssimo para a literatura ocidental e adaptado inúmeras vezes para o cinema, televisão e teatro, e também animações, e que desde a sua publicação leva à luz do conhecimento a várias gerações, e uma delas é a minha. Sobreviventes, um dos mais famosos e importantes livros da história da humanidade, As Viagens de Gulliver, desde que veio a público há quase 350 anos, já foi adaptado para quase todos os idiomas do mundo, para narrar as viagens de um rapaz chamado Lemuel Gulliver, às incríveis terras desconhecidas, onde ele experimentou verdadeiras, fantásticas aventuras, especialmente na ilha de Lilliput e em Brobdingnag. Não são fáceis as pronúncias dessas palavras criadas por Swift. E essa é uma ilha, o país dos gigantes. Em outra tela, Swift pinta os Rohirrims, uma raça de cavalos racionais que governa sobre o povo Yahoo. Seres humanos primitivos e brutais. E como não poderia deixar de ter, aqui teve uma polêmica.
Alguns leitores acharam que essa parte excessivamente pessimista e misantrópica, porque Swift pareceu sugerir que os humanos são incapazes de governar e de se governar racionalmente. Eu acho que ele estava certo. E por isso são mais próximos dos instintos animalescos dos yahoos. Será que Swift estava errado realmente? Olha como o homem age contra a natureza. Olha como o homem age contra o outro homem, contra os outros seres humanos. Está aí a resposta. Quem estava errado na realidade? Ou melhor, quem estava certo? Mas apesar de todas essas controvérsias, rapidamente esse navio mágico de Swift tornou-se muito popular entre os leitores de todas as idades, por considerarem o livro como uma extraordinária história de aventuras, sem perceberem as duras críticas contidas em suas páginas. Porém, a recepção pela crítica navegou por vários mares diferentes. Em alguns, os críticos da época se encantaram pelo estilo inovador apresentado por Swift e sua imaginação por trás das diferentes culturas que Gulliver encontrou durante as suas aventuras. Já outros, bem mais conservadores, sentiram-se incomodados com a dureza das sátiras, a corrupção política, a ganância dos governadores e a natureza humana. Com o passar dos tempos, as viagens de Gulliver passou a ser reconhecido como uma das maiores sátiras da literatura mundial, incluída nos círculos escolares de vários países, além de também inspirar inúmeras adaptações para cinema, teatro, televisão, consolidando definitivamente Swift como um dos mais renomados escritores da língua inglesa. Mas quem foi esse prestigiado escritor? Jonathan Swift nasceu em 30 de novembro de 1667 em Dublin, na Irlanda. Seus pais enfrentaram gravíssimas dificuldades financeiras, o que aumentou quando sua mãe enviuvou. Quando criança, sua mãe precisou de retornar para a Inglaterra e Jonathan foi criado por um tio, que lhe proporcionou educação de qualidade em pleno século XVII. Em muitos bons colégios como o Kilkenny College, uma das melhores escolas da Irlanda, até os dias de hoje. Mas apesar de ser estudioso, ele teve muitos problemas de indisciplina, já que não se adequava muito bem às regras absurdamente rígidas. Então, ele foi para o Trinity College em Dublin, onde concluiu seu bacharelado em 1686. Mas só terminou o mestrado em 1692 na Universidade de Oxford, na Inglaterra, pois tinha um relacionamento ambivalente com a sua educação formal, muitas vezes zombando da erudição excessiva e do academicismo vazio, que refletiu em todas as suas obras literárias. Em 1688, eclodiu a Revolução Gloriosa, que provocou a deposição do rei James II ou Jaime II na Inglaterra. Esse fato forçou o jovem Jonathan a deixar Dublin e seguir para a Inglaterra, onde passou um tempo a trabalhar como secretário para o diplomata e escritor Sir William Temple, em Moor Park, Surrey, que despertou todo o seu interesse por política e também, não poderia deixar de ser, literatura. Swift começou sua carreira como clérigo anglicano, sendo ordenado sacerdote em 1694, quando passou a viver ora na Irlanda, ora na Inglaterra. Em 1713, foi nomeado deão da Catedral de São Patrício em Dublin, cargo ocupado até o último dia de sua vida. Oficialmente, Jonathan nunca se casou e nem teve filhos.
mas suas relações pessoais sempre foram encobertas pelo fogo do mistério. Mas a boca miúda dizia-se que Swift mantinha uma vida privada muito discreta, vivendo relacionamentos com algumas mulheres casadas e solteiras também. No prisma da política, Swift oscilava entre o apoio aos Whigs, que defendiam o parlamento contra a monarquia, e aos Tories, mais conservadores. De início ele apoiava os Whigs, mas à medida que se distanciavam da igreja anglicana, Swift mudou sua preferência política para os Tories, densamente influenciado por autores como Montaigne, Luciano de Samosata, e tem um vídeo aqui que diz que ele foi o pai da ficção científica, do gênero da ficção científica. Se eu fosse vocês, procuraria esse vídeo aqui no canal. E o próprio Sir Temple. Swift lançava a mão do humor satírico e das críticas sociais para tecer severas críticas ao governo britânico, especialmente em relação ao tratamento oferecido à Irlanda. Assim, tornou-se um dos mais influentes escritores e panfletários políticos de seu tempo. A Vida escreveu um capítulo número 77 de Swift em 19 de outubro de 1745 em Dublin. Swift sofria de problemas de saúde, como tonturas, perda de memória, confusão mental e profunda melancolia. O alfaiate das letras deixou grande parte de sua fortuna para a criação de um hospital psiquiátrico em Dublin, o St. Patrick's Hospital, até os dias de hoje em funcionamento, e isso me deixa absolutamente arrepiado. Em sua lápide está esculpida a famosa inscrição de sua autoria em latim, mas falarei aqui em português. Aqui jaz o corpo de Jonathan Swift, deão desta catedral, onde a selvageria furiosa não pode mais rasgar seu coração. E como era todo aquele recorte temporal? O que acontecia naquela época? O início do século XVIII, a Grã-Bretanha emergia como potência colonial e se envolvia em conflitos políticos internos e externos. A política do país sofria diversas disputas entre partidos, principalmente entre Whig e Tory. O crescente poderio imperial britânico, o aumento da ciência e da tecnologia foram alvos diretos de suas sátiras em As Viagens de Gulliver, pois havia enormes dificuldades e desigualdades dentro da sociedade. A aristocracia e os ricos detendo poder, enquanto eram sempre deixados de lado os pobres, os mais pobres. No meio dessa teia confusa, Swift bordou o tapete mágico As Viagens de Gulliver, impregnado dessas mudanças políticas e intelectuais na Europa, que ficaram conhecidas como humanismo, pensamento que promovia a razão, a ciência e o progresso humano, e criticava as instituições tradicionais como a Igreja e as monarquias absolutistas. Naquela época, não havia a figura do primeiro-ministro, logo não havia monarquia parlamentar como as monarquias modernas atuais. Só que Swift via o iluminismo com um certo desdém, temendo que a razão humana fosse superestimada e que os seres humanos não fossem tão racionais quanto acreditavam ser. E já que falamos sobre o iluminismo, é muito importante nos lembrarmos que o século XVIII, pontualmente suas primeiras décadas, ficou conhecido como a Era das Luzes, um movimento filosófico e intelectual que privilegiava o uso da razão como principal fonte do conhecimento, além de questionar
as tradições e as autoridades estabelecidas, como a monarquia e a igreja. Ideais como liberdade individual, igualdade e progresso científico, com o propósito de melhorar a sociedade e a condição humana, ganharam ainda mais força. Por outro lado, muitos, como o próprio Jonathan Swift, criticavam o excesso de confiança nas capacidades humanas, por suas falhas e fraquezas inerentes à própria natureza humana. Além do iluminismo, a Revolução Científica, iniciada no século XVII e prosseguindo até o XVIII, também influenciou o contexto da publicação da obra. A ciência e a tecnologia estavam transformando a maneira como as pessoas viam e entendiam o mundo de então. Novas descobertas na astronomia, na física e na medicina revolucionavam o pensamento ocidental. Porém, Swift via essas mudanças também com desdém, a ponto de satirizar os cientistas e os filósofos da época, ao longo de As Viagens de Gulliver, como se pode notar no episódio da Laputa, que narra uma sociedade de cientistas e acadêmicos desconectada da realidade e também incapaz de resolver problemas práticos cotidianos. Quando foi publicado o primeiro monarca da Casa de Hanover, Rei George I, sentou-se no trono da Inglaterra em 1714, após o falecimento da rainha Ana, a última da dinastia Stuart. De origem alemã, George I não conhecia a política britânica, fato que fez com que o parlamento assumisse um papel mais atuante, o que resultou o óbvio fortalecimento do sistema parlamentar, porém sem a figura do primeiro-ministro. A política colonial também estava em plena expansão, com a Grã-Bretanha aumentando seu próprio império colonial, óbvio, especialmente na América e na Índia. Nesse cenário muito tumultuado, estava o irlandês Swift profundamente preocupado com a situação de sua Irlanda, que era uma das colônias sob domínio britânico. A ilha celta sofria com a pobreza e a exploração por parte dos ingleses, donos daquelas terras. Por isso, como deão da Catedral de St. Patrick, ou São Patrício, Swift não pensou duas vezes. Ele usou sua posição para criticar o tratamento dado aos irlandeses pelos colonizadores. Além de Swift, escritores como Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe e Moll Flanders, e Henry Fielding, autor de Tom Jones, e aqui uma curiosidade, abrindo parênteses, Fielding faleceu em Lisboa, Portugal, para onde foi a fim de se curar de uma asma, mas não deu nem tempo de aprender português e faleceu 2 meses depois, sendo enterrado no cemitério inglês da cidade de Lisboa. Esses 3 escritores, Swift, Defoe e Field, criavam histórias que exploravam as aventuras de indivíduos em contextos tanto fantásticos quanto realistas. Nesse time estava Swift, em críticas tecidas à sociedade imersa em vaidade, corrupção política, futilidade das guerras e injustiça que permeavam tanto as classes altas quanto as instituições governamentais, que se pode ver em As Viagens de Gulliver, que transcendia a simples aventura para se transformar em uma profunda crítica social. Sobreviventes. Dividida em 4 partes, As Aventuras de Gulliver descrevem aventuras fantásticas de Lemuel Gulliver em terras desconhecidas, assim como os navegadores que aportavam em terras desconhecidas. Conheciam povos desconhecidos para, com o tempo, colonizá-los. Logo na primeira parte, a cena que se tornou a mais famosa desse tapete mágico, ou melhor, caravela mágica de Swift. Gulliver embarca numa viagem pelo mar,
mas seu navio naufraga e ele fica à deriva até atracar, até parar na praia da ilha de Lilliput. Ao acordar, o rapaz percebe que foi amarrado pelos pequenos habitantes de apenas 15 centímetros de estatura. Gulliver é então desamarrado e conduzido para a capital, onde conhece o imperador. Então, a política de Lilliput logo se revela traiçoeira, cheia de intrigas palacianas, com uma conspiração contra ele, armada pelos inimigos do monarca. Mas acontecem alguns casos ou causos que o faz retornar para a sua Inglaterra. Na segunda parte, Gulliver faz outra viagem, mas também ela é mal sucedida. O rapaz aporta em Brobdingnag, que tem habitantes que são gigantes, de 22 metros de altura. Ao desembarcar, o navegador é capturado por um fazendeiro que o trata como um espetáculo de curiosidade. Veja só, da mesma forma que faziam os colonizadores que compravam pessoas escravizadas de diversas partes do mundo, como África, Oceania, Ásia e América, para levá-las para as metrópoles europeias, a fim de fazer dessas pessoas atrações de bizarrices circenses. E, de novo, acontecem situações absolutamente cômicas que fazem Gulliver navegar de volta para casa. Na terceira parte, capturado por piratas, não poderia deixar de haver piratas em uma história passada no mar. Gulliver consegue escapar para a ilha flutuante de Laputa, habitada por pessoas incrivelmente inteligentes e obcecadas por teorias científicas, ciências naturais e matemática, cujos cientistas realizam experimentos absurdos, desperdiçando tempo e recursos governamentais em invenções inúteis e fracassadas, mas são incapazes de resolver problemas do cotidiano. Algum tempo depois, Gulliver navega para o Japão, onde recebe autorização para retornar ao seu país natal. Na quarta e última parte, Gulliver visita e fica maravilhado com o país dos Rohirrims, cavalos inteligentes e racionais, governantes da terra onde os Iahus, criaturas humanas primitivas, sujas, violentas e repulsivas, são escravizadas. Após aprender o idioma dos Rohirrims, Gulliver se diz impressionado com a vida organizada e sem vícios humanos. Mas, com tristeza, Gulliver fala sobre a sociedade europeia para os Rohirrims, que ficam chocados com a existência da corrupção, violência e guerras entre os seres humanos. Fatos totalmente diferentes de sua pátria, a pátria dos cavalos inteligentes. Cavalos inteligentes. Sobreviventes. Uma curiosidade em torno de uma palavra que vocês me ouviram dizer algumas vezes agora. Yahoo! Essa palavra diz alguma coisa a vocês? Ela foi criada por Swift para descrever os seres primitivos e repulsivos que Gulliver encontra em sua última viagem. Durante a virada, ou viagem também do século XX para o século XXI, a palavra entrou definitivamente nos vernáculos das línguas do mundo moderno ao ser popularizado pela empresa de internet. Isso mesmo, Yahoo! Talvez ironicamente como sinônimo de comportamento rude ou selvagem para pessoas que não ampliam seu conhecimento e nem pesquisam. Ou seja, uma interpretação muito simples. Se você não pesquisar conosco, você é um Yahoo! E eu digo para vocês, se vocês não buscarem o conhecimento, vocês serão o Yahoo! E claro que vocês não. Porque vocês estão assistindo ao vídeo agora e vocês
fazem parte dessa comunidade do canal Sobrevivência em Livros. Voltando para cá. Caravela Encantada, As Viagens de Gulliver, desde 1939, recebe adaptações cinematográficas, sendo a última em 2010, uma versão cômica e moderna, estrelada pelo ator americano Jack Black como Gulliver, mas que foi muito modificada para se adequar ao público de hoje em dia. E isso rendeu várias críticas. Além desses filmes, existe uma minissérie de 2015 de animação britânica. Também ela abordou as viagens de Gulliver, focando mais no público infantil. Gulliver é tão popular que atracou até, vocês têm ideia, em Springfield, para visitar os seus amigos, os Simpsons, e depois deu uma navegadinha até a série Futurama. Interessante que esse conceito de Stranger in a Strange Land, estranho em terras estranhas, desconhecidas, influenciou outros escritores para tecerem seus tapetes mágicos textos. E vocês têm ideia? Alice no País das Maravilhas, de 1865, do escritor inglês Lewis Carroll. O Planeta dos Macacos, de 1963, do escritor francês Pierre Boulle, e que também é autor de A Ponte sobre o Rio Kwai. E também inspirou obras como Star Trek e Star Wars. E todas essas obras que falei agora, teremos vídeos aqui no canal. Sobreviventes. A estrutura dessa obra, As Viagens de Gulliver, permite que Jonathan Swift explore de forma muito satírica temas como política, sociedade, ciência e condição humana. Cada uma das 4 estações, ou 4 partes, apresenta uma crítica a aspectos específicos da sociedade britânica e, claro, europeia de então, usando as viagens fantásticas de Gulliver como ferramenta para expor as falhas humanas e as instituições corruptas governamentais. Quando fazemos a leitura de As Viagens de Gulliver, devemos ter em mente que todo esse tecido, todo esse bordado literário reflete uma época de grandes mudanças e tensões provocadas pela Revolução Industrial e pelo Iluminismo. Enquanto a Grã-Bretanha se tornava uma potência imperial e experimentava avanços na ciência e na política, Jonathan Swift, como clérigo anglicano, usava sua posição para influenciar reflexivos debates políticos e sociais como corrupção política, abusos de poder e hipocrisia social que transparecem em toda a sua colcha literária. E também não podemos deixar de ter em mente que Swift foi um ardente defensor da soberania irlandesa e por denunciar o tratamento dado pelos ingleses aos irlandeses. Todas essas tábuas pregadas compõem a caravela encantada de As Viagens de Gulliver, que continuam até os dias de hoje profundamente influentes com adaptações para cinema, desenhos animados, séries de TV, enfim, uma bússola precisa da cultura popular. Apesar de ser visto como literatura infantil, muito em razão dos capítulos repletos de elementos fantásticos, lúdicos, na realidade é voltado para o público leitor adulto. E justamente essa dualidade foi responsável por garantir a longevidade e o impacto do livro em diversas gerações, tornando-a atemporal por sua profundidade inteligente e por sua imaginação criativa. Assim como todo grande e talentoso alfaiate das letras, Swift conseguiu costurar fantasia com crítica contundente para cutucar a sociedade de sua época. E eu diria que se estende até os dias de hoje esse cutucão.
com temas cujas ondas ainda quebram nas praias do mundo moderno do século XXI, com diferentes linguagens, contextos e formatos culturais que fazem os passageiros do navio de Gulliver refletirem sobre os valores, as falhas da civilização, pois em cada porto são desveladas mais e mais condições e aspectos da natureza humana, do governo, da ciência e da moralidade, ou a falta de moralidade e até mesmo da religião. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa sobre um dos mais importantes escritores satíricos de sempre, o irlandês Jonathan Swift, que por meio de seu humor muito ácido, corrosivo e satírico, tece com inteligência severas críticas ao abuso do poder, ou como eu gosto de dizer, a sensação da síndrome do poder pequeno. É só dar poder a algum ser humano e ver no monstro que ele se transforma. Essa é a síndrome do poder pequeno. E também a hipocrisia social de sua época, que também se encaixam nos dias de hoje. Com muito esmero, ao longo desses mais de 300 anos, todos esses fios formam as multicoloridas tranças de As Viagens de Gulliver, um dos maiores clássicos não apenas da literatura irlandesa, mas da literatura universal ou mundial. Por conseguinte, um dos mais importantes da língua inglesa, que continua a ser lido, estudado e adaptado para outras linguagens, graças aos seus impactos na política, na filosofia, na psicologia e na cultura do próprio ser humano. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!